Pessoal, boa noite. Vou iniciar mais uma gravação de uma videoaula para vocês. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Então, na aula passada, a gente viu a primeira parte das funções oxigenadas. Então, vamos relembrar alguns detalhes, né? A primeira função oxigenada que a gente viu é o álcool. Ele tem aí como grupo funcional a hidroxila ligada no carbono saturado, né? Como exemplo, a gente viu bastante sobre o etanol. Depois a gente viu o aldeído, a gente viu que o grupo funcional dele está sempre na extremidade da cadeia e é formado aí pela carbonila e o hidrogênio ligado a uma cadeia. Como exemplo, a gente falou bastante do etanol. E a última função oxigenada que a gente viu na semana passada foram as cetonas, onde o grupo funcional vai aparecer no meio da cadeia, né? É a carbonila, que está entre átomos de carbono. Então, a gente falou um pouquinho da propanona, que é a acetona comum, né? A gente também viu sobre a nomenclatura, a gente viu que nós usamos as mesmas regras dos hidrocarbonetos, o que muda é o sufixo, né? Então, a gente tem um prefixo que dá o número de átomos de carbono, um intermediário que nós chamamos aqui de infixo, que vai dar o tipo de ligação, se é simples, dupla, tripla, e o sufixo, que vai dar uma ideia da função. Quando a gente trabalhou com hidrocarboneto, nosso sufixo era o, álcool a gente chegou no ol, e al de aldeído, né? Para os aldeídos. E na acetona a gente viu que era ON, tá? A gente ainda viu que tem uma ordem de numeração, uma ordem de prioridade, onde a prioridade é da função, depois a insaturação e a ramificação. E nos casos de cetona e dos álcools, a gente tem que indicar a posição do grupo funcional. Então, é incluído aí mais um número na nomenclatura. Com relação ao aldeído, não precisa, porque o grupo funcional do aldeído vai estar sempre lá na extremidade da cadeia, né? Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre as funções oxigenadas. Nós vamos falar dos ácidos carboxílicos e dos éteres, ok? Então, tá aí. Fechando mais duas funções, tá? Quem são os ácidos carboxílicos? Eles são caracterizados por apresentarem a carbonila ligada a uma hidroxila e assim formando o grupo funcional. Tá vendo? Então, eu tenho a carbonila aqui, a hidroxila aqui, e junto eu tenho um grupo funcional chamado carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá? Que também pode ser representado dessa forma, ó, RCOOH, carbono, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Ó. O carbono, esse aqui, os dois oxigênios da função, ó, 1, 2 e o hidrogênio, tá? É o mesmo grupo, gente, a mesma coisa, são formas diferentes de representar o grupo funcional, tá? Atenção, né, pessoal? Né? Não podemos confundir aldeído com ácido carboxílico. Por quê? Porque o grupo funcional deles é muito parecido. Os dois vão aparecer sempre na extremidade da cadeia, mas tem uma diferença. Esse é o grupo aldeído e esse é o grupo do ácido, tá vendo? Os dois vão aparecer aqui na extremidade da cadeia, sempre. Onde eles estiverem é o início da cadeia. Porém, né, fique atento, ó. O grupo funcional do aldeído só tem um hidrogênio e o grupo funcional do ácido tem a hidroxila, né? Então, aqui no aldeído, a carbonila está ligada no hidrogênio e no ácido, a carbonila está ligada na hidroxila, tá bom? Tá, aqui eu tenho exemplos de ácidos carboxílicos.
Esse é o ácido etanóico, é um ácido formado por 2 carbonos e o grupo funcional aqui na extremidade, ó. Sempre vai aparecer na extremidade. Onde ele tiver, é o início da cadeia. E aqui o ácido metanoico, né? Ó, na extremidade da cadeia, tá? Os ácidos carboxílicos de cadeia longa são chamados de ácidos graxos. Por quê? Eles possuem uma densidade e uma viscosidade um pouquinho diferente, porque conforme a gente vai aumentando o número de cadeia, as propriedades vão mudando, né? Então, eles são líquidos, vão indo para uma situação mais viscosa, até chegar na forma sólida. E esses ácidos, né, de cadeia longa, eles têm uma nomenclatura muito própria deles, né? Tem uns nomes bem específicos. Como esse aqui, ó, é o ácido linoleico. Ele é um ácido carboxílico que tem 18 átomos de carbono, então ele é uma cadeia bem longa, tá? E ainda tem a presença de dupla ligação, que muda aí as propriedades e as características dele, tá? Então a gente não vai entrar nos ácidos graxos aqui, ok? Vamos lá. De acordo com a IUPAC, para dar o nome aos ácidos, nós começamos com a palavra ácido. Então, a palavra ácido aqui, gente, ó, ela faz parte da minha nomenclatura aqui nos ácidos carboxílicos, tá? E o meu sufixo agora é o oico. Então, lá no finalzinho, eu vou ter a expressãozinha oico, ok? Então, olha só. Então, na nomenclatura, é a nomenclatura oficial da IUPAC, eu acrescento a palavra ácido, tem um prefixo que vai me dar a quantidade de carbono, met, et, prop, put, para 1, 2, 3, 4 carbonos. Também vou ter um intermediário e o meu sufixo agora vai ser o oico, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, é um ácido que só tem um carbono. Como fica o nome dele, ó? Ácido, que a palavra ácido faz parte da nomenclatura. Eu usei o met porque eu só tenho um carbono, né? Vou continuar usando o an, porque aqui, ó, não tenho dupla ligação entre átomos de carbono, até mesmo porque eu só tenho um carbono. E agora o meu sufixo é oico. Então, esse é o ácido metanoico, ok? Outro exemplo, ó, ácido etanoico. Et aqui, ó, 2 carbonos, né? An, só tem ligação simples. E o oico, porque é um ácido. Então, fica ácido etanoico. O outro, ácido benzoico. Por que eu usei esse ben aqui, né? Esse benz aqui, ó, vem de benzeno, né? Do anel aromático. Então, toda essa parte aqui é o benzeno, certo? Então, por isso que eu usei o benz aqui. E como é um ácido, ó, o grupo funcional está ligado diretamente ao anel, então fica ácido benzoico, tá? Um outro aqui, ó. É um ácido carboxílico que tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como é que fica o nome dele? Ácido butanol, ok? De novo, olha lá, but, porque tem 4 carbonos, esse carbono aqui da função também conta. An, porque só tem ligação simples entre os carbonos, e agora como eu estou trabalhando com os ácidos carboxílicos, eu uso a terminação oico, tá? Também tem o ácido carboxílico de cadeia ramificada. Então, nesse caso, eu vou precisar numerar. Como eu falei para vocês, ó, a função ela vai aparecer sempre na extremidade da cadeia. E onde ela estiver, vai ser o meu carbono 1, tá? Depois eu sigo aí a sequência com maior número de átomos. Então, nesse caso, uma linha reta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como fica o nome? Sempre começando com a palavra ácido. Depois eu vou para as ramificações. Coloco elas em ordem alfabética. 2, etil, 3, metil. Ó. Carbono 3 tem metil, no carbono 2 eu tenho um grupo etil aqui.
Depois para a cadeia principal. Hepte, porque eu tenho 7, só tenho ligação simples e é um ácido, termina com a expressão ônica, tá? Tem um lembretezinho, vamos lá. Nos ácidos carboxílicos não existe a necessidade de indicar a posição do grupo funcional. E assim como nos aldeídos, o carbono da função é sempre o carbono 1. Então, por isso eu não preciso colocar nenhuma numeração aqui, tá? Na frente do oico, porque onde ele tiver vai ser o 1. E isso facilita bastante, tá bom? Tenho ácidos carboxílicos de cadeia ramificada, onde a ramificação está presa no anel, como é esse caso aqui. Peraí. Né? Ó. Então, eu tenho um grupo funcional preso no anel e tem uma ramificação presa no anel. Nesse caso aqui, gente, somente neste caso, o meu carbono 1 vai ser o primeiro carbono do anel, ó. Tá? Vai ser o primeiro, vai ser o carbono do anel que está preso ao carbono da ramificação. Então, a numeração começa nele. Por quê? Na nomenclatura, o que eu vou indicar? Eu vou indicar a posição da ramificação no anel, tá? Então, por isso, eu vou numerar só o anel. Então, esse vai ser o 1, esse o 2 e esse o 3, tá? E como fica o nome? De novo, começa com a palavra ácido. Então, 3-metil, eu estou informando o quê? Que no carbono 3 do anel, eu tenho metil benzoico. Por que que isso acontece? Porque essa expressão benzoico já é referente a tudo isso daqui, ó. Tá? Vou apagar aqui para mostrar melhor para vocês. Ó, a expressão benzoico é referente a tudo isso daqui. Tá bom? Por isso eu não preciso colocar mais nada, ok? Basta eu indicar a posição da ramificação no anel. Por exemplo, se eu tivesse essa seguinte situação aqui, ó. Deixa eu... meio feio, né? Peraí. Se eu tivesse essa situação, vamos lá. Que é o H, tá, gente? Não consigo desenhar direito isso aqui. Ó. Mas, se a minha ramificação tivesse aqui, né? Então, eu vou ter que numerar para indicar a posição dela. Então, quem é o meu carbono 1? Vai ser o primeiro carbono do anel, que está preso ao carbono do grupo, que é esse aqui. Então, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3 e esse o 4. Como ficaria o nome, né? Ácido, sempre começando com a palavra ácido, ó. 4 metil, porque eu tenho um grupo metil ali, né? Benzoico. Pronto. Seria isso aí, tá? Mas volto a repetir, a numeração é feita no anel. Isso só acontece, né, em ácidos onde eu tenho a presença do anel aromático, tá? Ácidos de cadeia insaturada. Numeração normal, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cadeia reta, né? O carbono 1 vai ser o carbono do grupo. E aí, ácido, quente, porque tem 5, 3. Quente, o carbono 3 e o 4 tem a presença da dupla.
então eu uso o "en" e o "o". Também existem ácidos carboxílicos com 2 grupos funcionais. Não precisa numerar, basta colocar a expressãozinha "di" na frente do "oico". O "di" aqui vai indicar, né, que eu tenho a presença de 2 grupos funcionais na estrutura. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ácidos carboxílicos bem comuns, como o ácido fórmico, tem esse nome porque está na formiga, presente na formiga. Então, quando ela pica, né, aquela ardência é decorrente desse ácido. O ácido acético, que chega até a nossa casa como vinagre, né? O vinagre é uma solução de ácido acético bem diluída, com outros conservantes, aditivos adicionados pela indústria de alimentos, tá? Outro é o ácido propiônico, que está combinado na gordura de certos animais e muitas vezes chega até a gente, né? Na formulação de queijos. O ácido butírico, que está encontrado na manteiga, né? A fermentação dele, que dá aquele sabor característico da manteiga. Bom, chegamos à nossa segunda função, que é a função éter. Quem são os éteres? Os éteres são representados pelo oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Então, o grupo funcional do éter ele vai aparecer sempre entre átomos de carbono, né? E ele tem esse nome porque o grupo funcional é um heteroátomo. Tá? Então, ele nunca vai aparecer na extremidade, sempre entre átomos de carbono. Aqui eu tenho exemplos, ó. Tem o oxigênio entre átomos de carbono, então ele é um éter. Aqui também, tá? Entre átomos de carbono, então ele é um éter, ok? Com relação à nomenclatura, nós temos 2 tipos. Primeiro é a nomenclatura oficial, que é da IUPAC, onde a gente pega a molécula, divide em 2 grupos. Então, a gente analisa a molécula, vê onde está o oxigênio da função e divide aquela parte em 2 lados. Um lado eu tenho um grupo menor, né, que é aquele lado da molécula que possui o menor número de átomos de carbono. A esse lado eu uso o prefixo que indica o número de carbonos, que é o met, o et, o prop, o but, e acrescento a expressãozinha ox. Uso o hífen e vou para o outro lado, que é o grupo maior. O grupo maior é o lado da molécula que possui maior número de átomos de carbono. A esse grupo eu adoto a nomenclatura dos hidrocarbonetos, metano, propano, butano e assim sucessivamente, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Quem é o grupo menor, né? O grupo menor é esse aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um átomo de carbono apenas, tá? E o outro grupo é o grupo maior. Por que que é o grupo maior? Porque eu tenho 2 carbonos. Então, vejam, eu dividi a molécula exatamente nesse ponto. Então, o oxigênio, meu heteroátomo, né? O grupo funcional do éter é o meu ponto onde eu vou dividir. E aí eu vou dar nome. Então, o grupo menor eu chamo de metóx. Por quê? Ó, met é referente a um carbono. Como é um éter, eu acrescento ox. Então, ficou metóx. Hífen, vou para o outro lado. Adoto a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Um hidrocarboneto com 2 carbonos é o etano. Então, o nome desse éter é metóx etano. Vamos ver mais um exemplo aqui. Grupo menor, né? Aqui. Esse aqui. Por que que ele é menor, né? Porque aqui eu tenho 2 carbonos. Grupo maior, esse. Por que que ele é maior? Porque aqui, gente, ó, eu tenho 3 carbonos, tá? Então, grupo menor, 2 carbonos, eu uso et, net, et, 2 carbonos, certo? Como é um éter, eu acrescento ox, então ficou etox. Hífen, vou para o outro lado.
Um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono é o propano. Então, como é que ficou o nome desse éter? Etoxipropano. Fácil, pessoal, bem fácil, tá? Se os dois lados são iguais, como é esse caso aqui, não tem um grupo maior nem grupo menor, apenas vou repetir, ó. Lados iguais, né? Metóx, metano, tá? Bom, quando a gente começou a trabalhar com hidrocarbonetos, a gente viu a cadeia principal. E aqui no éter, né? Como a gente dividiu a estrutura em dois lados, eu tenho uma cadeia principal? Tem. Cadeia principal vai continuar sendo aquela que tem o maior número de átomos de carbono. No caso do éter, a cadeia principal é aquele lado que tem o maior número de carbonos, que é esse aqui, ó. Aqui eu tenho 3, né, carbonos, e aqui eu só tenho 2, ó. Então, consequentemente, aqui vai ser a minha cadeia principal, tá? Mas por que que isso é importante, né? É importante a gente localizar porque vai ter algumas situações que nós vamos ter que indicar a posição do oxigênio. Como esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele continua entre átomos de carbono. Ele está ligado nesse e nesse aqui. Então, ele está entre átomos de carbono. Porém, ele não está preso aqui na pontinha. Ele está preso no meio. Então, nesse caso, eu preciso indicar que ele está preso no meio do lado maior, que é esse aqui. Então, como esse lado é o maior, é aqui que eu vou ter que numerar para indicar a posição do oxigênio, tá? Então, fica aí, ó, 1, 2, 3. E como fica a nomenclatura, ó? 2-metoxipropano, né? Então, o 2 significa que o oxigênio, ele tá preso no carbono 2 aqui, ó, do propano, tá? Então, eu tô dizendo que o meu metox aqui, que é toda essa parte aqui, está presa no carbono 2 do propano, ok? Os éteres também podem ser cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, mas nesse caso eles têm uma nomenclatura bem particular, assim, bem diferenciada. O que que diferencia? Nós usamos expressões diferentes, expressão epox ou expressão ox. Então eu uso epox, né, para indicar que ele é um éter, e aí eu vejo se eu tenho 2 carbonos, etano, se eu tenho 3, propano, 4, butano. Então fica epox, etano, epox, propano, né? Enfim. Se eu vejo a expressão epox aqui no éter, eu já sei que é um éter de cadeia fechada, tá? Ou, ó, óxido de etileno. Então, a expressão óxido também me diz que ele é uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada do etileno, que é os 2 carbonos aqui, tá? Eu não costumo cobrar o éter de cadeia fechada, porque não aparece muito, mas gosto de mostrar para vocês que existe, tá? Então, quando vocês verem um éter, onde ele começa com essas nomenclaturas, epox ou óxido, eu já sei que é um éter de cadeia fechada, tá? E ainda a gente tem a nomenclatura usual, que é muito, mais utilizada aí quando a gente trabalha com éter, tá? O que que a gente faz? Para dar nome aos grupos, nós adotamos a nomenclatura das ramificações, metil, etil, propil, e colocamos elas em ordem alfabética, tá? Em ordem alfabética e acrescentamos a expressão ico e ainda, né, iniciamos todo o nome com a palavra éter, tá? Então, nessa nomenclatura usual, a palavra éter faz parte da nomenclatura. Vamos ver aí exemplos, ó. Que eu tenho exemplo 1, ó. Então, de novo, eu vou dividir a estrutura em 2 lados. De um lado eu tenho, ó, o grupo metil e do outro lado eu tenho um grupo etil, né? Se ele fosse uma ramificação com um carbono, seria o metil, se fosse uma ramificação, seria etil.
Para montar o nome na nomenclatura, o que eu faço? Coloco em ordem alfabética. Então, inicio com a palavra éter. Em ordem alfabética, quem vem primeiro é o etil. Coloco a expressão ico. E vou para o outro lado. Metil, ico. Então, fica éter, etílico e metílico, tá? Uma outra forma, que eu acho que é a mais usada, você corta o primeiro ico e corta a letra E. Substitui tudo por um hífen. E aí fica como, ó, éter, etil, metílico. Tá vendo? Olha o que eu fiz. Cortei esse primeiro ico e a letra E. Substitui esse grupinho aqui por o hífen, ó. Né? Então, mantive o etil, hífen, metílico. E aí, a expressão ico, ela aparece só no final, tá? Essa é a forma mais utilizada. Vou montar uma aqui para vocês, gente, ó. Então, separei a molécula em duas partes, ó. Uma parte é o metil e a outra parte é o propil. Como é que eu faço para dar o nome? Olha lá. Então, para dar o nome, né? Começo com a palavra éter, sempre. Depois vou colocar em ordem alfabética. Quem vem primeiro, né? É o metil. Metil, acrescento a expressão ico, então ficou metílico. E vou para o outro lado, que sobrou, que é o propil. Propil, mais a expressão ico, propílico. Ou, né? Como acho que a forma mais usada é mais fácil, simplificando, fica éter, que metil, hífen, propílico. Pronto, tá aí. Vou deixar aí para vocês, ó. Tá? Então, na forma usual, eu adoto a nomenclatura das ramificações. Continuo separando em dois lados, né? Um lado aqui tem um carbono só, por isso eu usei o metil. Do outro lado eu tenho 3, por isso usei o propil. E coloco em ordem alfabética. Éter, metílico e propílico ou somente éter, metil, propílico. Ok? Bem fácil. Agora, quando eu tenho os dois lados iguais, né? Então, dois lados iguais. Nesse caso aqui, os dois lados têm 2 átomos de carbono. Eu uso éter etílico e etílico, ou éter dietílico, e di aqui, ó, tá indicando que os dois lados são iguais, ou somente éter etílico, tá? Qual é a forma mais usada? É essa daqui, né? Por exemplo, se eu tivesse só um carbono aqui, só um aqui, é éter metílico. Como eu tenho 2 carbonos, ó, éter etílico, tá bom? Mas como eu sei que é um éter, né? E que os dois lados são iguais? Porque eu usei a palavra éter e usei a expressão uma única vez, tá? Agora, algumas características e utilidades. No estado líquido, eles são muito voláteis, inflamáveis, incolores. Tem gente que considera o cheiro agradável, eu não muito. O estado físico depende da quantidade de carbono. Então, éteres com 3 átomos de carbono estão no estado gasoso, são muito voláteis. Com mais de 3 carbonos são líquidos e os de massa molecular maior já estão lá no estado sólido, tá? Na medicina foram muito utilizados como anestésico, ainda são em algumas situações, e na indústria farmacêutica na produção de medicamentos. Na indústria são utilizados como solvente de tintas, óleos, resinas, né? A forma mais conhecida eu acho que é o éter etílico, também chamado de éter comum, é um líquido bem volátil e muito inflamável. Não pode ser utilizado próximos de chama, né? Se tiver que utilizar ele,
com aquecimento sempre em chapa, né, o manto aquecedor. A comercialização dele é controlada tanto pelo Exército como pela Polícia Federal. Só compra quem tem registro, né? Quem tem CRQ. E a gente tem aí uma quantidade para comprar. É muito utilizado no laboratório, na extração de óleos, gorduras, essências. Eu acho que é um melhor solvente para extração de óleos essenciais. É isso, gente. Na próxima aula a gente vai continuar falando das funções oxigenadas. Nós ainda temos mais 2 funções para falar, que são os ésteres e os fenóis. E aí a gente termina essa parte, tá bom? Não esqueçam, na pasta de tarefa vai ter a lista de exercício sobre o tema da aula de hoje. E dúvidas, né, gente? Coloquem no chat que eu vou respondendo a todos, ok? Obrigada pela atenção, espero que vocês assistam e compreendam o conteúdo.